Olá, graça e paz. É possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Leonard Ravenhill. Irmãos, em Êxodo 32, nós temos um dos casos mais sérios de decadência espiritual registrado na história do povo de Deus, na história dos israelitas. Moisés sobe ao monte para interceder em favor do povo e ali a Bíblia diz que ele permanece por vários dias. Como se não bastasse, o povo ficou impaciente porque Moisés demorava e eles começam a questionar a liderança de Moisés. Arão é pressionado pelo povo e o resultado disso foi a fundição de um bezerro de ouro que naquele momento se tornou um objeto claro de idolatria para o povo de Deus. Quando os israelitas ouviram pela boca de Moisés que Deus não iria estar entre eles ao longo da jornada, o texto de Êxodo 33:4 nos diz: quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar e nenhum deles usou adornos. Como o avivamento acontece? É o tema da minha conversa com você e eu espero que Deus não só fale com você, mas que nesta ocasião Ele avive o seu coração e a sua alma. Vamos lá? Sem dúvida alguma, existem alguns passos, ou poderíamos aqui chamar de estágios, na vinda de um avivamento. Eu quero deixar claro que eu não tenho a pretensão de tratar deste assunto como uma autoridade. Pelo contrário, eu reconheço que sou um eterno aprendiz neste assunto. O meu desejo sincero é experimentar mais de Deus a cada dia. E se assim for da vontade de Deus, ser usado por Ele poderosamente, assim como muitos homens ao longo da história foram. Eu não sou uma autoridade neste assunto, mas eu desejo crescer na graça e no conhecimento do meu Deus. Deus disse com todas as letras a Moisés: eu não subirei com vocês. Deus promete enviar um anjo com a nação. A presença de Deus, àquela altura do campeonato, no meio do povo de Deus, poderia acarretar em um extermínio de todo o povo de Deus. Porque Deus é santo e Deus pune o pecado. Em Êxodo 32:28, a Bíblia diz que Deus puniu os idólatras naquela ocasião e cerca de 3.000 homens do povo morreram. Esta é a razão pela qual Deus pune o pecado. Ele é santo. O que acontece quando um povo que se entrega à adoração falsa, à religião falsa, a falsos deuses e a uma espantosa condição de perversão, pecado e vício? O que aconteceu com os israelitas? Deus os castigou e é sempre desta forma que Ele faz. A grande verdade, meus irmãos, é que boa parte dos cristãos estão mais preocupados com o entretenimento do que com a sua própria salvação. Nós não somos a mesma igreja dos anos 80 e dos anos 90. O que está acontecendo no Brasil não deveria abrir os nossos olhos? Será que Deus não tem punido o pecado do mundo com tudo o que tem acontecido? Leia as Escrituras e observe o que acontece de tempos em tempos com os filhos de Deus. Desvio, disciplina, desafogo. É um ciclo que se repete em toda a revelação bíblica. E há pelo menos aqui 2 estágios rumo ao avivamento. E o primeiro passo para o avivamento é compreendermos a situação. Não há esperança de avivamento se não compreendermos a situação em que eu e você nos encontramos. Nós precisamos ter uma consciência da gravidade do problema. Deus se retira do meio do seu povo. Os sinais visíveis da presença de Deus foram embora.
O povo de Israel compreendeu isso e a Bíblia diz que eles ficaram alarmados. Eu lhe pergunto, por que tarda o pleno avivamento? Será que as nossas orações não são feitas com mais desejo, vontade, intensidade? Porque oramos de forma esporádica? Porque buscamos a Deus de tempos em tempos? Há evidências dessa mornidão na igreja? Poderíamos dizer que sim. Estamos enfrentando os fatos com sinceridade? Você está satisfeito com as condições da igreja atual? Você está satisfeito com a sua própria condição espiritual? Pense nisso. O que sentimos quando observamos a experiência dos apóstolos, de Paulo, por exemplo, e de tantos outros? Você já leu com atenção o que Paulo disse em Filipenses 1:21? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos compreender a necessidade de um avivamento. Caso contrário, meus irmãos, ele não virá. Um segundo passo para o avivamento está em um profundo e verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é o repúdio total ao pecado cometido. É uma consciência profunda de que estamos na contramão da vontade de Deus. Os filhos de Israel perceberam isso. Eles se castigaram, odiaram-se e até vingaram-se a si mesmos. Eles dançaram na presença de um bezerro de ouro. Beberam e pecaram contra Deus. A ficha caiu. Eles compreenderam a gravidade do problema que foi gerado por eles mesmos. O filho pródigo exemplifica bem isso. Vejam quais foram os seus pensamentos iniciais, suas atitudes e as conclusões que ele chegou quando estava nos campos com os porcos. Irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Irmãos, homens e mulheres, quando são verdadeiramente despertados, passam a reconhecer que não podem ficar sem a presença de Deus. Aliás, não há nada mais sério do que ficar sem a presença de Deus. Nenhuma prosperidade externa, por melhor que ela seja, pode compensar a ausência de Deus. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós podemos afirmar que conhecemos a Deus. Ele está com você, Ele está presente em sua vida. Ou você tem prosseguido e Deus está à distância? Ou Deus está longe do seu coração? Se há um desejo em nossos corações por um grande e poderoso avivamento, precisamos fazer o mesmo que eles fizeram: abandonar o pecado e praticar os mandamentos de Deus. Basta que tenhamos condições de ler as biografias cristãs e a história dos avivamentos para que nós possamos compreender o que estamos enfatizando até aqui neste pequeno devocional. Quando o homem passa a enxergar os seus pecados e compreender a real situação, ele abandonará tudo aquilo que possa atrapalhar a sua relação com Deus. E ele fará isso com uma grande alegria. A necessidade mais premente de nossos dias é de um batismo de santidade, uma demonstração de um viver santo. Eu desejo nesta ocasião que Deus não só o abençoe, mas que Ele avive a sua alma. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.